Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a esfera. Primeiro, para a gente falar um pouco da esfera, nós precisamos ter o conceito claro em nossas cabeças do que é esfera, ok? Então vamos lá. Falando do conceito, o que afinal é uma esfera? Denomina-se esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço cuja distância ao ponto O é menor ou igual ao raio R. Ou seja, se eu tenho uma esfera e nessa esfera eu vou ter vários pontos. Se a distância do centro dessa esfera, por exemplo, aqui, essa distância O, o ponto O, que é a origem, e aqui eu tendo vários pontos dentro dessa esfera, se a distância da origem dessa esfera até esse ponto tem que ser necessariamente menor ou igual ao raio R, para a gente denominar que é uma esfera, ok? Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui e ligar até a origem, nós temos um ponto que a distância dele, esse tamanhozinho dele, é menor do que o raio dessa esfera, ok? Então, a reunião de todos os pontos que têm distância menor ou igual ao raio dessa circunferência, nós denotamos como esfera. No próximo quadro, nós iremos falar um pouquinho. Então vamos lá, queridos e queridas. Vamos falar agora do exemplo de uma esfera. Usando o nosso conceito que a gente tem para denominar o que é uma esfera, a gente pode concluir que qualquer ponto que esteja dentro dessa esfera e que tenha distância menor ou igual ao raio pertence à esfera, ok? Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ele pertence à esfera. Por quê? Porque a distância dele até o centro dessa esfera é menor que o raio. E se eu pegar, por exemplo, esse ponto que está aqui nessa esfera, esse ponto que está aqui nessa esfera, a distância dele até a origem vale quanto? Vale o raio. Ou seja, nós podemos concluir que esse ponto pertence à esfera. Então, em outras palavras, a esfera nada mais é do que a reunião de todos os pontos que pertencem a essa esfera e que a distância deles é menor ou igual ao raio dessa esfera. No próximo quadro, nós iremos falar um pouquinho sobre a secção de uma esfera. Então, dando continuidade na nossa aula, nós iremos falar um pouquinho da seção de uma esfera. Seção de uma esfera nada mais é do que um plano que vai interceptar a esfera em algum ponto. Por exemplo, aqui nós temos uma esfera e aqui nós temos, por exemplo, esse plano, o plano alfa, que ele intercepta essa esfera em uma região. Esse fato de seção interceptar nada mais é do que fazer um corte. Por exemplo, esse plano ele irá cortar essa esfera nessa região. E lembrando que aqui na esfera nós temos o raio, aqui uma altura, e aqui, depois que a gente faz essa seção dessa esfera, nós temos um círculo. E que para não ficar tão difícil nós ter entendimento sobre esse círculo, eu retirei esse círculo dessa esfera e planifiquei em forma de uma circunferência. Nessa circunferência, depois que a gente retirou, fez a seção de uma esfera, nós temos aqui o círculo que está dentro de uma esfera. Nós podemos falar o que desse círculo que está nessa esfera, depois que houve uma seção dessa esfera, depois que ele foi seccionado. Nós podemos concluir que do centro desse círculo até a extremidade, nós temos um raiozinho desse círculo. Do centro desse círculo até o centro dessa circunferência, nós temos uma altura. E a partir do centro da circunferência até essa extremidade, nós temos o raio da circunferência. Lembrando que aqui nós formamos um triângulo reto, ou seja, aquele que apresenta um ângulo de 90 graus. Como ele apresenta um ângulo de 90 graus, nós podemos utilizar Pitágoras para criar uma relação entre o raio da esfera, a altura ou a distância do centro do círculo ao centro da esfera e o raio do círculo.
Ou seja, utilizando Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, raio ao quadrado, raio da esfera ao quadrado é igual à altura ao quadrado, mais o raiozinho do círculo ao quadrado. Então, nós temos uma relação do raio da esfera com a distância do centro da esfera ao centro do círculo e o raio do círculo. No próximo quadro, nós iremos falar um pouquinho dos elementos que nós temos em uma esfera. Bom, falando agora dos elementos de uma esfera, nós temos 4 elementos que toda esfera tem. A gente tem o polo, a gente tem o paralelo, nós também temos o equador e nós temos o meridiano. Vamos lá. E outra coisa que é interessante nós pontuarmos, que também nós precisamos ter um plano, nesse caso, um eixo, na verdade. Outra coisa que é interessante nós comentarmos é que nós temos o eixo E, ok? Então vamos lá. O que é o polo, o que é o equador, o que é o paralelo, o que é o meridiano? O polo é os pontos de interseção da superfície esférica com o eixo E. Pontos de interseção são os pontos, esses pontos aqui, ó. Um polo e um polo. Ou seja, em uma esfera ela apresenta 2 polos. O que é o equador? O equador é a seção perpendicular ao eixo E pelo centro da esfera. Ou seja, uma seção que é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o eixo E, que é esse eixo aqui, e que passa pelo centro da esfera. O que é o paralelo? O paralelo é uma circunferência de uma seção perpendicular ao eixo E. Só que nesse caso, não necessariamente, para a gente diferenciar o paralelo do equador, é que o paralelo ele não passa no centro dessa esfera. Agora, o equador, ele passa pelo centro da esfera. Então, cuidado, pessoal, quando vocês forem definir o que é o equador e o que é o paralelo. A definição deles é bem parecida. O que muda é que o equador passa pelo centro da esfera e o paralelo ele está em cima, ou seja, ele não passa pelo centro da esfera. E o meridiano? O que é o meridiano? O meridiano é a circunferência correspondente à seção cujo plano contém o eixo da esfera. Aqui, esse daqui é o meridiano. Ou seja, aqui nós temos o meridiano, aqui os pezinhos está representando o polo, essa linhazinha aqui representa o paralelo e essa daqui representa o equador. No próximo quadro, nós iremos falar um pouquinho do volume de uma esfera e como que nós podemos calcular e também um exemplo prático do cálculo de volume de uma esfera. Vamos lá? Falando de volume da esfera, para nós calcularmos o volume de uma esfera, nós podemos utilizar a seguinte forma. Aqui, para ficar um pouco mais claro para vocês, eu desenhei uma esfera que tem um raio R, um raio arbitrário. Para nós calcularmos o volume dessa esfera, nós podemos utilizar essa seguinte fórmula, que ela fala que o volume da esfera é igual a 4π vezes o raio elevado ao cubo sobre 3. Então, para nós calcularmos esse volume, basta nós sabermos o tamanho do raio dessa esfera. Se nós sabemos o tamanho do raio, basta nós substituirmos nessa fórmula e resolver as contas. Para ficar mais claro, isso que eu acabei de falar, eu vou fazer um exemplo agora com vocês. Vamos lá. Exemplo. Determine o volume da esfera de raio igual a 4. Ou seja, o raio dessa esfera tem um tamanho igual a 4. Então, vamos utilizar o que a gente sabe, ou seja, utilizar essa fórmula. A gente sabe que o volume é igual a 4πr ao cubo sobre 3. Nesse exemplo, o raio tem tamanho igual a 4. Então, substituindo, nós temos que 4π vezes o raio, que nesse caso o raio é 4, isso daqui é elevado ao cubo sobre 3. Então, vamos lá? Quanto que é 4 elevado ao cubo? 4 elevado ao cubo é fazer a multiplicação de 4 vezes 4
vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, nós temos que 4π vezes 64 sobre 3. 4 vezes 64, isso daí vai dar 256. Ou seja, nós podemos concluir que o volume dessa esfera vale 256π sobre 3. No próximo quadro, nós iremos falar agora de área de uma esfera. Vamos lá? Bom, falando agora da área da superfície esférica, nós temos uma fórmula que ela nos ajuda a calcular a área dessa superfície. Ela fala que, por exemplo, em uma esfera que tem raio R, para nós calcularmos a área dessa superfície esférica, basta nós utilizarmos a seguinte fórmula. A área da superfície esférica é igual a 4π vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando, pessoal, aqui eu peço um pouquinho de atenção de vocês e cuidado. Cuidado para vocês não confundirem o volume de uma esfera, a fórmula do volume de uma esfera, com a fórmula da área da superfície esférica. Lembrando que a fórmula do volume, ela é o quê? 4πr ao cubo sobre 3. E a fórmula da área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Para ficar mais claro, isso que eu acabei de falar, nós iremos fazer um exemplo juntos, para vocês entenderem que basta eu saber o tamanho do raio dessa esfera que eu consigo calcular a área da superfície esférica. Vamos lá. Exemplo. Determine a área da superfície esférica que tem raio igual a 3. Então vamos lá. Como que a gente pode resolver um tipo de questão dessa forma? A gente vai utilizar o que a gente acabou de aprender, ou seja, utilizar essa fórmula. Então, nós sabemos que a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Ou seja, nós temos o tamanho do raio? Sim, nós temos. O raio tem tamanho igual a 3 centímetros. Então, basta nós substituirmos nessa fórmula e resolver para encontrar a área da superfície esférica. Então, vamos lá. Então, 4π vezes o raio. Quanto que vale o raio? 3. Ou seja, 3 elevado ao quadrado. 4π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Ou seja, 4π vezes 9. E quanto que dá, pessoal? 4π vezes 9. Seria a mesma coisa que 4 vezes 9 e depois multiplicar por π. 4 vezes 9 é 36. 36 vezes π. Ou seja, a área da superfície esférica desse exemplo vale 36π. Agora, no próximo quadro, nós iremos falar um pouquinho de fuso e cunha de uma esfera. Agora, nós iremos falar um pouquinho do fuso esférico. Mas afinal, o que é um fuso esférico? Um fuso esférico nada mais é do que uma superfície gerada pela rotação de uma semicircunferência a qual gira em alfa graus. Essa definição pode ficar um pouquinho confusa na cabeça de vocês. Para ficar mais fácil, eu quero que nesse momento vocês pensem em uma laranja esférica, para ficar mais fácil. O fuso nada mais é do que aquela casquinha que fica fora da laranja, ou seja, a casca da laranja. E para nós determinarmos a área desse fuso, nós precisamos utilizar uma regra de 3, para a gente achar uma equivalência entre a área da superfície esférica. Vamos aqui para a gente observar. Vamos lá. A gente sabe que uma área de uma superfície esférica é calcular toda a área dessa superfície. Ou seja, uma esfera ela tem 360 graus. Ou seja, 360 graus está para 4πr ao quadrado, que seria uma volta completa. O fuso, ele não é 360 graus, ele é uma parte.
Nessa obtenção, nessa forma que a gente está tentando obter a área do fuso, nós iremos fazer para um alfa arbitrário, ou seja, basta nós substituirmos esse alfa para nós encontrarmos a área do fuso, ok? Então, nesse caso, nós iremos fazer por um caso mais geral. Então, vamos lá. A área do fuso em graus, o fuso em graus seria alfa graus. E aqui, a área do fuso, que é o que nós estamos tentando obter. Ou seja, basta nós multiplicarmos cruzado essa regra de 3. Ou seja, fazer 360 vezes a área do fuso e alfa graus vezes 4πr ao quadrado. Fazendo essas contas, nós temos que 360 graus vezes a área do fuso é igual a quê? Alfa graus vezes 4πr ao quadrado. Esse 360 graus que está multiplicando a área do fuso, nós iremos passar para o outro lado, invertendo a sua operação. Se ele está multiplicando, para ele passar para o lado direito, ele tem que passar dividindo. Ou seja, a área do fuso é igual a alfa graus vezes 4πr ao quadrado sobre 360 graus. Para ficar mais fácil, nós iremos simplificar em cima e embaixo por 4, ou seja, dividir essa fração por 4. Ou seja, alfa graus, alfa, vezes 4 dividido por 4 é 1, ou seja, nós iremos escrever πr ao quadrado. E 360 graus dividido por 4, isso daqui vale 90 graus. Então, nós podemos concluir que a área do fuso pode ser representada, pode ser calculada por essa fórmula. Ou seja, basta nós sabermos quanto que vale em graus esse fuso, multiplicar por π, depois multiplicar pelo raio dessa esfera elevado ao quadrado e dividir por 90. E aí, nós teremos a área desse fuso. No próximo quadro, nós iremos falar um pouquinho da cunha esférica. Agora, nós iremos falar um pouco da cunha esférica. Mas, afinal, o que é uma cunha esférica? A cunha esférica nada mais é do que o sólido gerado pela rotação do semicírculo que gira em alfa graus. Para ficar mais claro, o que é isso, essa cunha esférica, eu quero que vocês pensem novamente na laranja, que nós pensamos no exemplo anterior. A cunha esférica da laranja nada mais é do que quando você tem uma laranja e você corta e retira aquele gomo. Ou seja, aquele gomo da laranja, ele vai apresentar volume. Vocês concordam comigo? E outra coisa que é interessante nós pontuarmos é que a diferença entre fuso e cunha esférica. O fuso, como nós vimos no exemplo anterior, nada mais é do que a casquinha da laranja, por exemplo. A cunha já é o gomo da laranja que nós tiramos quando nós cortamos. E outra coisa que é interessante nós falarmos é que o fuso esférico, ele apresenta somente área. E a cunha esférica apresenta volume. Então isso é uma coisa que eu peço que vocês tenham muita atenção para não confundir. Fuso esférico, somente área. Cunha esférica, somente volume. Para nós determinarmos quanto que vale o volume de uma cunha esférica que tem alfa graus, nós iremos utilizar uma regra de 3. E aqui eu peço a atenção de vocês para nós fazermos essas continhas. Então vamos lá. Aqui nós temos uma regra de 3, em que 360 graus está para 4πr ao cubo sobre 3. Ou seja, 360 graus, uma volta toda, está para 4πr ao cubo sobre 3. Ou seja, o volume dessa esfera. Então, o volume dessa esfera, ou seja, ela toda, pode ser representado por... Então, o volume dessa esfera toda é 360 graus. Vamos lá. Nós estamos tentando obter o volume da cunha. A gente sabe que a cunha
nada mais é do que uma rotação de um semicírculo que gira em alfa graus. E nós não sabemos quem é esse alfa graus. Só que aqui nós iremos fazer para um caso mais geral. Então vamos lá? Aqui nós temos uma regra de 3 que basta nós multiplicarmos cruzado. Ou seja, basta fazer o volume da cunha vezes 360 graus e alfa graus vezes 4πr ao cubo sobre 3. Ou seja, o volume, 360 vezes volume da cunha, então 360 graus vezes o volume da cunha é igual a alfa graus vezes 4πr ao cubo sobre 3. Esse 360 graus, que está multiplicando o volume da cunha, para nós passarmos para o lado direito, nós precisamos inverter a sua operação. Então, se ele está multiplicando, nós temos que passar dividindo. Ou seja, o volume da cunha é igual a alfa vezes 4πr ao cubo sobre 3, dividido por 360 graus. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos uma divisão de duas frações. E aqui eu quero que vocês lembrem que quando a gente for dividir duas frações, nós primeiro conservamos a fração de cima e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ou seja, o volume da cunha é igual a alfa 4πr ao cubo sobre 3 vezes o inverso da segunda fração. Aqui é 360 sobre 1, então ficaria 1 sobre 360 graus. Ou seja, o volume da cunha, simplificando em cima e embaixo por 4, nós temos que alfa πr ao cubo, 360 graus dividido por 4 é 90, então 90 vezes 3, 270 graus. Então, para nós determinarmos o volume de uma cunha, basta nós substituirmos alfa em graus nessa fórmula e efetuar as contas. Ou seja, substituir alfa em graus, multiplicar por π, multiplicar pelo raio ao cubo e dividir por 270 graus. E nós teremos o volume da cunha em graus. Lembrando que essa regra de 3 também pode ser usada para determinar o volume da cunha em radianos. E eu deixarei para vocês como que a gente pode obter essa relação entre o volume da cunha em radianos. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima aula.